quais são as estratégias que Asmodeus, que o Belzebu, que o Belial, que o Rassatã, que o Leviatã, que o Mamon usam para poder destruir a comunhão que um Yodim tem com seu Criador Yahweh por meio de Yahshua Mashiach. O que as Escrituras Sagradas nos instruem, nos ensina? Começamos no livro de 2 de Coríntios, do seu capítulo 11, do seu versículo 14. E não é maravilha porque o próprio Rassatã se transfigura em anjo da luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça, fim dos quais será conforme as suas obras. Estamos a falar, as Escrituras, ela traz a menção de que o próprio Belzebu, Belial, o Satã, o Asmodeus, o Lúcifer, o Mamon, ele se transfigura em anjo da luz. Está-se a falar que essa entidade, mas eles vêm como se fosse espírito da paz, eles vêm como se fosse espírito do bem, eles vêm com boas palavras, com boas coisas, eles nunca aparecem como espíritos enganadores, eles nunca aparecem como espíritos devassos que querem destruir, quebrar a tua comunhão. Então, quando se fala, ele se transfigura como um anjo da luz. Estamos a falar do espírito na qual ela manifesta no consciente, nos nossos ouvidos. Ela censura nos nossos ouvidos, cujo nós não conseguimos enxergar, mas ela manifesta através da nossa mente caída. Então, ele censura nos nossos ouvidos. Então, a seguir diz que os seus ministros, ela se transfigura em ministro da justiça. Ministro está se citar diretamente pessoa. Estamos a falar que existem pessoas, obreiros, que são obreiros de Satã. São obreiros que têm compromisso com o Asmodeus, com o Belzebu, com o Belial, com o demônio, cujo estão a serviço para destruir a vida de um Yodim, a comunhão, a relação que um Yodim tem com seu Criador Yahweh por meio de Yahshua Mashiach. Estamos a falar que existe pessoa que come conosco, que respira, que andam, que vivem e que nós conhecemos às vezes em suas próprias casas, que essas pessoas têm comunhão com o mundo da treva, cujo estão a serviço do Asmodeus, do Belzebu, do Belial, dos espíritos enganadores, dos espíritos demoníacos que estão a serviço de demônios para poder trazer a ruína à vida de um crente. Mas esses irmãos nunca falam palavras como, não falam palavras como se fosse palavra de desgraça. Eles vêm com palavras doces, boas, agradáveis aos ouvidos, mas a finalidade é destruir a sua comunhão que você tem com Yahweh, a sua adoração que você tem com Yahweh e o compromisso que você tem com Yahshua Mashiach. Esses que estão na parte dos príncipe da treva, que se transfigura em ministro da justiça, falam palavras doces como se são palavras de paz. Falam palavras doces como se são palavras de conselhar, enquanto a finalidade é destruir, trazer a ruína e desgraça. Como é que nós podemos compreender esses espíritos juntamente com os seus ministrantes? Começando no livro de Gênesis, do seu capítulo 3, do seu verso 13. Diz assim as Escrituras: e disse Yahweh a mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou. Estamos a entender aqui, queridos amados irmãos, porque como é que ela foi enganada? Foi enganado aqui no 3:3 diz: mas no fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Yahweh: não comereis nele mesmo, nem tocareis, para que não moras. Para que não mora. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Yahweh sabe que no dia em que comerdes, abrirão seus olhos, abrirão vossos olhos e sereis como Yahweh, sabendo o bem e o mal. Então entender aqui, o diabo ele vem para enganar. Enquanto o Adão, antes da formação da mulher, o Adão foi dito no Gênesis 2, 17, disse: se comerdes dele, então morrereis.
Mas a serpente transformou aquela palavra de morte como palavra doce. E a Eva, quando percebeu e ouviu aquela palavra, ela teve que acatar. Estamos a perceber? Primeira coisa é de assim: o diabo, quando vem na sua vida, ele te faz tornar ele transforma o pecado como se fosse coisa normal. Ele te ensina que aquilo que eu disse que é mal, ele te ensina como se fosse coisa boa. Te leva a você a praticar coisas erradas. Mas no finalidade você desperta mais tarde, no dia em que você já não tem mais volta, onde você já está se mergulhado no erro e no abismo total. Então muito cuidado. Quando ele se manifestou aqui, o diabo apresenta que ele usou a serpente. Estamos a falar que coisa que está em nossa volta, o diabo ele pode usar para maquinar, para tornar a coisa pesada, a coisa proibida por real, como se fosse uma coisa leve. E ali ele testou que vale a pena uma bebidinha, não faz mal. Um gole de prostituição não faz mal. E ele te ensina a você a poder se masturbar, a fazer coisas erradas, a beber, a matar, a adulterar, como se fosse esse um ato normal, como se fosse um desejo normal. Então entenda, se um amigo, se qualquer tipo de criatura que está em sua volta, que te leva a normalizar o pecado, a normalizar o adultério, a normalizar a bebida, a normalizar a prostituição, a normalizar a feitiçaria, a normalizar as obras obscuras, saiba que este é a força do diabo, do demônio, cujo na sua finalidade você vai despertar enquanto já estás num momento em que não tem mais volta. É dessa forma como ele vem, transformando aquilo que ele proibiu como coisa errada. Ele transforma o errado como se fosse normal, a normalizar o pecado como se fosse ato simples, e você cai nela como se fosse coisa normal. Então veja só, a mulher descobre no momento em que já não tem mais volta, no momento em que eles já se destituíram da grandeza do Criador, já se destituíram do poder forte do Abacadoxial. Sendo assim, é desta forma como ele vem se transfigurando, usando os meios mais aconchegados, mais próximos. Quem diria que a serpente que estava mais perto de Eva, que estava mais perto do jardim, podia ser usado? Então, muito cuidado, que aquela pessoa que está mais perto, ela também pode ser usada para poder quebrar, anormalizar coisas erradas. Ok? Vamos ao fundo, pregador. As escrituras, elas vêm falar que as escrituras, elas sempre vêm nos ensinar que ele vem para destruir a ruína e a comunhão que você carrega juntamente com o Criador. O segundo passo está aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus, no seu capítulo 4, no seu verso 3, nós descobrimos que o diabo ele vem chegar falando para Yahshua, diz que transforme esta pedra em comida. Estão a entender? Ele quer com que uma pessoa que é abençoado, que tem poder, usar o poder como se fosse para o seu bem, para o seu próprio aproveito. Isso acontece com muitas pessoas que têm dom, que transformaram o seu dom para uso, para o benefício pessoal. As pessoas deixaram de despertar as pessoas na base do dom que eles carregam, começaram a cantar para dinheiro, começaram a pregar para dinheiro, começaram a pregar para os bens materiais deste mundo. Está a dizer dessa forma que ao coloca o dom, que ao coloca a sabedoria, e eles transformam, e o diabo ele te usa para você o que? Transformar aquela sabedoria, usar de uma forma que não é boa, de uma forma que não é perfeita. E Yahshua Mashiach respondendo disse, está escrito que não é somente do pão que o homem vive. Então isso quer dizer que ele vem aí tentando, vem ali falando, mesmo ali no livro de 6 ele vem falar, que ele mostra a Yahshua Mashiach que ele pudesse fazer o quê? Aqui no 4:6, né? No 4:6 diz assim, e disse-lhe, se tu és filho de Yahweh, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem para que não tropece nenhuma pedra. Você está a entender?
o diabo ele usa também a própria palavra, usa também a própria escritura. Esta mensagem que ela mencionou está escrito no livro de Salmos, onde que diz o Criador que não tropeçará em nenhuma pedra, mas Yahshua Mashiach, ele estamos a falar assim, que o diabo ele usa as escrituras sem entendimento, levando a você para que, como se fosse um filho do Criador, não pode ter sofrimento, o filho do Criador não pode passar da tribulação, o filho do Criador não pode passar fome, o filho do Criador não pode passar nudez, o filho do Criador não pode. Ele traz essa mentalidade para você começar a arraivecer, jogar você contra Yahweh, você começar a jogar contra Yahweh, dizendo que se eu sou teu filho não posso passar a fome, se eu sou teu filho não posso ficar doente, se eu sou teu filho não posso tropeçar em nenhuma pedra. Enquanto a palavra do Criador vem falar que todas essas coisas vêm para poder nos moldar, nos tornar sermos homens fortes. Então a ver como que o diabo usa. Existem muitos pregadores aqui, muitas pessoas que pregam ensinando de que você não nasceu para sofrer, de que você não nasceu para ficar pobre, de que você não nasceu para viver na miséria, então vocês vão estar ali pegando gola ao Criador, exigindo que Ele vos cure, que Ele vos dê toda a bonança dessa terra. Esses são evangelhos, essas são pregações do maligno que está ali para destruir. E aí as escrituras sagradas vêm falar, respondendo, e ali no último vem falar, no último disse que toda essa gordura dessa terra vou te dar, se você prostrar e me adorar. Esses espíritos, na última, elas querem uma adoração quando elas te dominam. Então elas querem que você passe a adorar. Quem prometeu riqueza, quem prometeu dinheiro, quem prometeu os bens materiais deste mundo em troca de adoração é o diabo, é o demônio. Se você escuta isso, uns pregadores a dizer que o Criador está para te abençoar com riqueza, com essas coisas deste mundo materialista, então saiba que esta é o enganador, é o Belzebu manifestando, é o Asmodeus manifestando, é o Lúcifer manifestando, é o Leviatã manifestando, é o Mamô. São os espíritos enganadores, demônios, espíritos da treva. É por isso que a palavra do Criador vem falar: acautelai, cuidado, meus irmãos. Muitas pessoas que são vulneráveis nessas tentações, nesses ensinamentos maliciosos, são aquelas pessoas que não têm tempo de ler as escrituras, são aquelas pessoas que não têm tempo de buscar a Yahweh no espírito, são aquelas pessoas que não têm tempo por causa dos seus trabalhos. Somente eles chegam na rede social, começam a assistir uma pregação, começam a assistir um ensinamento e eles acabam agarrando, acabam abraçando, esquecendo-se de que outros são ministro do Asmodeus, ministro do demônio, que no final de todas as coisas, suas palavras são palavras que conduzem à perdição. Somos chamados a despertar. Quando a palavra do Criador ela vem falar que a mulher cedeu, a mulher caiu, a mulher foi enganada. Você sabe, as escrituras dizem que a mulher é quem? A mulher é a própria igreja. E a igreja são o que? A igreja sou eu, a igreja é você. Está-se a falar que algumas pessoas vão cair pelos esses ensinamentos do demônio. Ensinamentos que não trazem edificação, ensinamentos que são agradáveis aos ouvidos. A palavra do Criador é para arrepender, mudar, deixar, voltar, não fazer e não praticar as coisas obscuras, carnais, imundas e ímpias. É isso que a palavra do Criador vem falar, que esse se transfigura em anjos de luz, em ministro de justiça, que a sua finalidade é de nos matar, destruir, ruína total. Desperte, minha irmã, abra o olho, porque este momento as escrituras estão nos falar que ele se transfigura em anjo de luz. Então, no mesmo livro de Mateus, do seu capítulo 16, do seu versículo 23, diz assim: afaste de mim, demônio, afaste de mim, diabo. Estava a se referir homem, pessoa. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Estamos a falar que aquela pessoa que come, chima, aquela pessoa que anda, que fala, pode vir a ser usado com o demônio para te destruir.
para te destruir. Os ensinamentos da sua palavra não se concretiza. Fala das coisas herésicas. Mente. Mentir. Te fazer assegurar nas coisas que não vão acontecer. Porque estão mal faladas, manipuladores das escrituras sagradas. Fala das coisas erradas. Manipulando, trazendo um proveito próprio, trazendo o orgulho, trazendo a soberba, se auto-chamar de mestre dos outros. Enquanto as escrituras sagradas vêm falar que nós fomos deixados o ruache da verdade, que nunca vai falar de si mesmo. O nosso mestre, o nosso guião é o ruache da verdade que vive em nós. É isso, meu irmão. Estamos a ser chamados para despertar, abrir o olho e termos cuidado e cauteloso, sermos cautelosos dessas entidades malignas. No livro proibido, do seu capítulo 8, do seu versículo 44, diz assim, que o diabo, vós tem como pai o diabo, que nunca se apresentou na verdade. Estamos a falar que essa entidade, esses espíritos nunca foram verdadeiros. Eles sempre permaneceram no engano e na mentira.